Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, minhas amadinhas, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e tenham meditado muito sobre o capítulo 22, sobre o dia 22 de ontem, onde diz que nós fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. E você certamente descobriu a área da sua vida que você precisa rogar a Deus pela operação do Espírito Santo para se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Estamos na quarta sessão do livro, vamos ler e aprender nessa sessão sobre o propósito número 3, que diz que nós fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. Vamos até o dia 28 nessa sessão. Vamos orar agora antes de lermos o capítulo 23. Pai querido, em nome de Jesus, estamos todos com o nosso coração alegre e felizes, porque podemos ler e aprender tanta coisa da Tua palavra. Nossos olhos estão se abrindo, novos horizontes estão surgindo. E nesse terceiro propósito que nós amamos é cada vez sermos mais parecidos contigo, Jesus. Por isso ajuda a gente aqui, Espírito Santo. Irmãos, o capítulo 23 tem como título Como Crescemos. Primeiro versículo citado é Efésios 4:15. Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças, diz Efésios 4:14. O título Como Crescemos começa da seguinte forma: Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características do Senhor Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretendem crescer. Olha só por que ocorre isso, essa imaturidade. Isso ocorre porque nunca pretendem crescer. O crescimento espiritual não é uma coisa automática. É necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, deve decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discípulo, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos. Lá em Mateus 9:9 está escrito: venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre. Isto é tudo que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. O segredo é decidir. É tipo, eu decido me tornar um discípulo. Nada influencia mais uma vida que os compromissos que você mesmo escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Repito, tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. É nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a sua vida. Muitos têm medo de se comprometer com algo e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais, com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecimento ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte em 2 Pedro 3:11, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver. Subtítulo: a parte de Deus e nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele,
da dependência do Espírito Santo para cumpri-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir da maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nesta mudança. A Bíblia diz em Filipenses 2: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo mostra duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira, pôr em ação, é nossa responsabilidade. A segunda, efetuar, é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Este versículo, direcionado aos cristãos, não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um pequeno quebra-cabeças, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra não para obter terra, mas para desenvolver o que já possuem. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Vou repetir. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas deste ato, como nós vimos nos capítulos 4 e 5 deste livro. Outro subtítulo: reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar seu modo de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Lá em Provérbios 4, 23 está escrito: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Imagine-se viajando de lancha num lago, com o piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você até poderá dominar o piloto automático, mas sentiria constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para leste, conforme o programado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz: vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático,
ou seja, altere sua forma de pensar. A Bíblia diz, em Romanos 12, 2b, permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Vou repetir, o primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na sua mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo disse em Efésios 4, 23, deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e, consequentemente, de suas atitudes. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama a essa mudança mental arrependimento, o que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus, sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro, sobre tudo ou mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Jesus Cristo. Recebemos a seguinte ordem em Filipenses 2,5. Pensem da mesma maneira que Jesus Cristo pensa. Esse processo consiste em duas etapas. Primeira etapa. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz, irmãos, deixe de pensar como crianças com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Os bebês são por natureza egoístas, só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Eu sempre digo, aqui eu vou fazer um parênteses, meus irmãos queridos, os viciados em drogas, sexo, pornografia, são extremamente egoístas, começam por pensar só em si próprio. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. 1 Coríntios 14, 20. Agora vamos para a segunda etapa. Se a primeira etapa dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas, o segundo estágio, a segunda etapa da mudança que leva a pensar como Jesus, é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Olha que lindo, pensar nos outros é a marca da maturidade. Em 1 Coríntios 13, 11, Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica, de conhecimento bíblico e de doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja realmente uma das maneiras de medir a maturidade, isto não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. A vida cristã é muito mais do que um conjunto de credos e convicções, ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros,
não em nós mesmos. Essa é a essência do estilo de vida cristão. A Bíblia diz em Romanos 15, 2 e no lado 3: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência do crescimento espiritual. Vou repetir: pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, é raro, é árduo. Felizmente temos ajuda. Lá em 1 Coríntios 2,12 fala: Deus nos deu o seu Espírito Santo. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar e crescer. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, assim encerramos esse capítulo. E agora vem o tema para a reflexão. Pense até amanhã sobre: nunca é tarde demais para começar a crescer. Nunca é tarde demais. Eu, por exemplo, conheci Jesus com 45 anos. Fui ordenado pastor com 60 anos. E estou na igreja Casa do Oleiro há 13 anos. O versículo para memorizar diz: deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, não a mim. Agradável a Ele, não a mim. Pergunta para meditar: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Uau! Esta pergunta para pensar até amanhã. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar a crescer. E pergunte-se a si mesmo: em que área você precisa parar de pensar do seu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Vamos orar. Pai querido, num momento tão especial como esse, em que já adentramos para mais da metade do livro, nós queremos dedicar esse tempo em amor a Ti. Senhor, o que nós pedimos é que o Senhor nos abençoe, nos ensinando a adorar, nos ensinando a mudar os nossos modos de pensar, que o Senhor nos ajude a pensar nos outros, que o Senhor nos ajude a pensar como Jesus pensou e pensa. Nós precisamos mudar nosso modo de pensar, nós precisamos alterar o nosso modo mental e deixar de ter pensamentos imaturos que são egoístas e egocêntricos, Senhor. Nós precisamos, Senhor, a pensar, a ter pensamentos maduros. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo. Que o Senhor abençoe cada pessoa do grupo, cada um dos que estão perseverando, ouvindo esses áudios, sejam tocados pelo Teu amor. Só isso. Hoje é dia, Espírito Santo, de te pedir isso. Toca com o Teu amor. Todos querem crescer, senão não estariam nem aqui lendo o livro. Como crescemos? Sim, crescemos com a Tua ajuda, Espírito Santo. E nós te agradecemos e te louvamos por isso, esse dia. Amém.